TV Com e Universitário na cobertura do vestibular. E estamos chegando no final do vestibular da Fundação, né? Tivemos as dicas de língua portuguesa, redação, e agora vamos fechá-lo com a língua estrangeira. Aqui está o professor Daniel, de espanhol, o professor Rafael, de inglês, que vão falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dessa prova. Como sempre, a gente tem alertado todos os professores, tudo é uma surpresa, tudo é uma especulação, né? Mas o vestibular tem mostrado aí que está dentro dos parâmetros normais. E espero que língua não saia diferente. Então, vamos começar com o espanhol, depois seguimos com o inglês. Boa aula, Daniel. Aí, vamos lá então. Bom, galera, o negócio é o seguinte, vamos antes de começar a tela, antes de começar qualquer coisa, vamos começar, né, o professor Kaplan aqui, ele falou em especular a respeito dessa prova. Pois é, então vamos começar pensando como é que podem ser os textos e a interpretação dessa prova. Essa prova, ela está programada para ter 20 questões. Bom, como é uma prova inédita, como é uma prova sem nenhum referencial, a gente vai tomar como referencial provas antigas que tinham 25 questões, como foi a prova da PUC, como, enfim, provas que antigamente tinham entre 25 e 30 questões. Então, o que nós podemos fazer em cima disso? O que nós podemos conjecturar em cima disso? Algumas coisas. Quantos textos tem essa prova? Essa prova deve ter de 2 a 3 textos. Sinceramente, acho que 4 textos seria um pouco demais. Ela deve ter de 2 a 3 textos tranquilamente. É de praxe que esses textos, eles, obviamente, os enunciados sejam divididos em inglês e espanhol, em espanhol e português. Tu vai ter o primeiro texto provavelmente em português e o segundo texto com os enunciados todos eles em espanhol. E se tiver um terceiro, obviamente pendendo para o espanhol. Algumas coisas básicas, né, cara, que o cara tem que relembrar logo no começo da leitura do texto. Em primeiro lugar, antes de ler o texto, vai para as questões de interpretação. Deve ter aí, cara, na boa, as 2 ou 3 primeiras questões sempre voltadas à interpretação de texto. E aí depois tu vai para a leitura do texto, porque isso vai te ajudar bastante. Outra coisa deve ser a referência bibliográfica. De onde é que esse texto foi extraído? Ele foi extraído de onde? Ele foi extraído, então, do jornal La Nación. Ele foi extraído do jornal ABC. Ele foi extraído da revista Muito Interessante, que é uma fonte, é uma referência bibliográfica muito forte da URGS e também da PUC. Então, não tem por que ser diferente aqui na nossa prova da Fundação. Muito cuidado na hora de ler os enunciados, sempre prestando atenção, a questão quer dizer, que ele pergunta não tem a ver com o texto ou tem a ver com o texto. Perguntas como, por exemplo, a pergunta que não pode ser respondida baseada no texto. Enfim, esses cuidados todos que a gente tem que trabalhar no texto. Então, feito isso, feito uma pequena introdução de texto, de leitura, como é que pode ser, como é que não pode ser, acho que a gente então vai começar a trabalhar aqui a nossa partezinha, nossas telinhas de gramática aí, né? E acho que já podemos começar a trabalhar, podemos começar a largar a primeira tela aí, né? E para variar um pouquinho, nós vamos começar justamente pelo quê? Pelos falsos cognatos, pelas palavras que a gente estudou tantas vezes lá, que a gente cansou de ver as palavras heterossemânticas aí. Né? Então começamos aí devagarinho. Quem são as heterossemânticas aí? A palavra coche, que significa carro, débil, que significa fraco, escoba, adoro a palavra escoba. Cuidado, diz lá pro cara, me vou escobar os dentes. Mentira, por quê? Porque escoba é vassoura. Tu não pode varrer os dentes, né, irmão? Depois, experto, perito. Lembra disso? Nada a ver com esperto, tá? Exquisito, gostoso, primoroso. Ou também, a palavra exquisito, ela pode ser requintado, tá? Então, vamos lá, próxima tela aí. Olha só, flaco, magro. Flaco é magro, não é fraco. Largo, comprido. Listo, pronto, esperto. Lembra que além do nosso grito de guerra, a palavra listo, que a gente sempre faz lá, aula, pois é. Listo também é pronto, esperto quando é o adjetivo, como é o caso aqui, tá? Pronto, o advérbio, esperto é o adjetivo. Oficina, escritório. Então, em espanhol, tu não arruma o carro em la oficina. Lá, tu vai no escritório, que é outro lugar de trabalho. Depois, a palavra rato. Espera um rato, espera um momento, espera um pouco. Né? A palavra rato não precisa ser só exatamente um momento, ela pode ser rato, ela pode ser momento, ela pode ser um pouco, enfim, coisas do gênero. Tá? Não te fixa só na palavra
fixe também na ideia que a palavra transmite, tá? E que rato passa uma ideia de tempo, tá ok? Tocamos ficha aí, vamos embora. Olha só, que palavrinha importante que abre esse slide aqui de falsos cognatos. A palavra reto. A palavra reto significa desafio. Como eu te falei, a gente vai partir aqui de pressupostos antigos, né? De provas da URGS, de provas da PUC. E essa palavra reto, super usada, super importante e significa desafio, tá? Muito mais que a própria palavra desafio, que também existe em espanhol, mas que a gente tem em espanhol como reto, muito mais usado. Depois, a palavra salsa, que é molho. A palavra férias, que é feiras. Escritório. Lembra que a gente falou do oficina? Que oficina era escritório? Pois é, escritório existe em espanhol, mas a palavra escritório é escrivaninha. Absolutamente nada que ver com escritório. Depois, carpeta. La carpeta, a pasta. A pasta, aquela que tu guarda lá, teus papéis, que tu guarda livros lá, essa é a carpeta. E a pasta não é pasta. Pasta, velho, é aquela coisa maravilhosa que a gente come com molho, 4 queijos, carbonara, o diabo 4. Pasta é massa. Tá ok? Mais uma